Olá, como vão vocês? Este é o canal Livres em Graça e eu sou Antônio César, que venho até vocês com a mensagem da graça de Deus. Estamos aqui nesta tarde maravilhosa e na minha primeira live eu me apresentei para vocês, de onde vim, quem eu sou, minha família. E falei um pouco sobre o meu desenvolvimento espiritual até chegar neste patamar de entender a graça de Deus para a minha vida. Na segunda live, eu disse alguma coisa sobre a Bíblia. A Bíblia, o livro mais lido, mais produzido na face da Terra, mas é um livro que não foi ainda feito um ensino para que as pessoas o lessem, para que as pessoas o entendessem. As pessoas são ensinadas a pegar a Bíblia e ler, e dali para frente tudo que tem ali é a palavra de Deus para a sua vida. E isso não é uma realidade. A Bíblia, ela foi um livro feito com a vontade de Deus, com as promessas de Deus, com as profecias dos profetas, com os ensinamentos de Jesus Cristo, para um determinado povo, para uma determinada época. A Bíblia, ela serve para nós como um guia de instrução, como um livro histórico, um livro onde as pessoas aprendem o que Deus fez na humanidade, a criação, o desenvolvimento, tudo mais. Mas é um livro que, para a gente, ela só tem o valor as palavras atemporais, os ensinamentos atemporais de Jesus Cristo para a nossa vida. E não podemos cometer a tal da anacronia, que é você pegar um fato lá do passado para outra pessoa, com um destinatário diferente, com um propósito diferente, e trazer para os dias de hoje, como se tudo aquilo fosse para você. E que você deve simplesmente repetir o que aquela pessoa fez e foi abençoada, e você, nessa repetição, será abençoado da mesma forma. E as coisas não são bem assim. Nessa terceira live de hoje, eu venho falar sobre a religião, um pouco sobre religião. O que é a religião na realidade? A religião, ela está fundamentada em três patamares, que é o patamar da crença, que é o patamar da ritualidade e que é o patamar dos tabus. Essas três itens, eles formam a religião, e qualquer uma delas estão estabelecidos sobre esses três patamares, que é a crença, a fé naquilo que eu não entendo, a fé naquilo que eu não posso ver, o ritual, o que é tudo que eu preciso fazer para aquilo que eu não consigo ver. E os tabus são os pensamentos desenvolvidos que o que eu faço pode ser para o bem, o que eu faço, aqueles seres vai me trazer uma resposta, e a gente fica imaginando coisas que talvez nunca irão acontecer, por mais que você se esforce em fazer e realizar, e por mais que você se esforce em crer. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar a sua própria existência, a sua própria naturalidade. O homem, ele sempre quer mais, ele busca sempre mais e não aceita algumas coisas que lhe são impostas. O homem não aceita isso. Por exemplo, nós somos seres que nós só temos uma certeza nessa vida. Só uma certeza nós temos, que é a certeza da nossa finitude. O dia em que deixaremos esta existência. Essa é a única certeza que nós temos. Qualquer outra coisa não tem como ter certeza. Por mais que eu faça algo hoje, eu não tenho certeza do resultado.
E eu não tenho nem certeza se eu consigo planejar algo para fazer daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês ou daqui a 1 ano. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer. Então, a incerteza, ela está sobre a nossa vida. Eu estou aqui nesse momento falando esta live para vocês e não sei se daqui 30 minutos o que vai acontecer comigo. Eu não sei nem se eu consigo chegar ao final. Essa é uma realidade. A única certeza que temos é o final de nossa finitude, que nós vamos acabar um dia essa existência na Terra. E este medo desta finitude, ela traz na mente do homem o desejo de saber como será esse fim. O que vai acontecer nesse fim? E ele não sabe. Aí eles buscam respostas. Quer ter respostas. O homem, ele tem na sua mentalidade, desde os primórdios da humanidade, de que existem seres anteriores e superiores a nós, e que esses seres têm o poder de nos abençoar e de nos amaldiçoar. Então nós tratamos com esses seres como se fosse uma empresa. Se eles são anteriores e superiores e podem nos abençoar e nos amaldiçoar, o que eu posso fazer para que eles me abençoem e não me amaldiçoem? Então desenvolvemos um processo de nós fazemos e eles nos atendem. Nós damos e eles nos retribuem. Nós fazemos e eles reconhecem e pegam esse reconhecimento e transformam em bênçãos. E se eu deixo de fazer, esses seres não se agradam de nós e eles deixam de nos abençoar. E deixando de nos abençoar, nós não atingimos aquilo que queremos. E o pior de tudo ainda está por aí, que é desenvolvido em nossa mente a condição de que, além desses seres terem o poder de nos abençoar ou de nos amaldiçoar, existe ainda outros seres que têm o propósito, na existência deles, de nos amaldiçoar o tempo inteiro. De nos perseguir, de nos matar, de nos roubar, de nos destruir, de causar doença. E vivemos em um planeta, em um mundo, que não nos dá resposta para aquilo que acontece conosco. Não temos essa resposta. E o que acontece conosco? Então, ficamos em um beco sem saída. Temos aqueles seres que nos abençoam ou nos amaldiçoam. E ainda existem seres que vivem exclusivamente para nos amaldiçoar. Uai, e se fazemos, não temos certeza se o que fazemos agradou ou desagradou, e não temos a certeza se alcançaremos ou não. Então, para que essas respostas venham para a nossa vida, nós buscamos o quê? A religião. A religião nos dá esse suporte, nos dá essa segurança de sabermos o que vai acontecer depois. Essa certeza de que nós conseguiremos tudo aquilo que queremos. Essa certeza do caminho, do que temos que fazer, como se fosse uma regra. E aquilo vai acontecer se seguirmos essa regra. Isso a religião nos impõe. Isso são todas. Então o que a religião nos permite? Permite escolher. Como se fosse um self-service, que tem tudo ali para nós. Então nós montamos os nossos pratos, nós montamos tudo aquilo que nós queremos, nós escolhemos o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu acho, o que eu não acho, e montamos o nosso prato. E o melhor desse self-service religioso é que lá no final nós ainda temos vários nutricionistas, vários orientadores que vão nos ajudar a nos alimentar daquilo que nós escolhemos. Então nós temos várias
doutrinas, várias placas, várias religiões, com seus mentores que estão à nossa disposição para que nós possamos ser alimentados daquilo que nós mais queremos. Ou seja, o nosso ego está bem. Eu estou bem com Deus, eu estou bem com os homens, eu estou bem com as entidades, eu estou bem com os seres, eu estou bem com o sol, eu estou bem com a lua, eu estou bem com as matas, eu estou bem com os animais e tudo bem. Porque aquilo que nós desejamos, nós encontramos nesse self-service e ainda encontramos os nutricionistas especializados em nos dar desta comida tudo aquilo que nós queremos. E nós queremos muito mais coisas, nós não queremos saber só se nós vamos viver depois da morte, se nós vamos simplesmente morrer, nós não queremos só isso. Nós queremos mais para esta terra, para esta realidade. Nós queremos dinheiro, nós queremos posição, nós queremos um bom casamento, nós queremos bons filhos, nós queremos um monte de coisa, uma saúde maravilhosa. Quero poder viajar, quero poder sair, quero poder passear e quero fazer o que eu quiser. Quero ser poderoso, ou quero ter uma saúde exemplar. E para isso nós também encontramos bases das religiões. O único problema é que quando você adentra a essas religiões, seja ela qual for, esses nutricionistas, esses líderes religiosos, eles olham para o seu prato, vê tudo que você quer, vê tudo que você deseja e aquilo que seria excelente para a sua vida se torna a sua fraqueza. Sim, se torna a sua fraqueza, porque eles pegam você pela fraqueza. E na sua fraqueza, eles fazem o que querem de você. Simplesmente o que querem. Você está preso ao seu desejo. Então você se submete às instruções desse nutricionista, desse líder espiritual, que vai chegar para você com toda a tranquilidade do mundo e falar: você quer ser rico? Então tá, então você vai ser rico. Em nome dessa entidade, deste ser anterior e superior, que tem o poder de fazer um homem rico, uma mulher rica, a instrução é a seguinte: o caminho é esse. Se você quer ter 1000, então você plante 1. Se você quiser ter 10.000, você plante 10. É assim que funciona. E aí os seres vão te conduzir nesse caminho. Ah, eu quero que meu filho saia das drogas. Bom, se você quer que seu filho saia das drogas, então é porque existe um ser lá atrás que vive em função de te destruir. De destruir a sua família, de tirar o sossego, tirar a sua paz. Então existe uma entidade que está perturbando a sua vida. E é por isso que o seu filho está daquele jeito. Então você tem que passar por uma campanha. E essa campanha é uma campanha de tantos dias, é uma campanha de tantas horas, é uma campanha no qual você vai ter que fazer algumas práticas, outras você vai ter que depositar um certo valor. E vai depender da sua escolha religiosa, vai depender do cardápio que você escolheu, vai depender da doutrina que ali é implantada, mas o que importa é que você vai fazer e eles vão te dar a certeza de que esse teu sacrifício, de que esse teu dinheiro, de certeza que essa tua devoção, a certeza que essa tua condição de necessidade vai ser resolvida, porque você está, de uma forma ou de outra, satisfazendo esses seres anteriores e superiores, e eles de bem com você, eles são fiéis a você, e se você for fiel a eles, eles serão mais fiéis a você. E esse vínculo de fidelidade e esse vínculo de troca se torna cada vez maior e você está preso a uma situação
que não vai acontecer. Não, mas eu vi um testemunho que aconteceu. Será que realmente aconteceu? Será que realmente as coisas fluíram? Nós estamos aí num período de dificuldades, com o vírus assolando famílias, com o vírus destruindo, dizimando pessoas. E te dão segurança que se você fizer isso, aquilo, outro, esse vírus não vai chegar até você. Pior é que ele chega. Você que não tome os cuidados necessários, você que não seja responsável e cuide da sua vida e cuide da sua família, fazendo os procedimentos, mantendo cuidado em tudo aquilo que você for fazer, se você não for responsável com a tua vida e com a vida dos seus familiares, o vírus vai entrar. Quantas campanhas já fizeram para dizimar esse vírus da Terra? Quantas campanhas, quantos votos, quantas orações, quantos ritos já foram feitos? E o vírus está aí há mais de um ano e não se sabe quanto mais tempo, e a ciência já fala que ele nem vai acabar. Pronto. São promessas que não acontecem, são os tabus. As condições. Porque, infelizmente, o homem, ele vive de esperança. Não importa que esperança que é, ele vive de uma esperança. Mas o homem, ele tem que ser inteligente. É muito melhor você receber uma verdade que confronta a sua esperança do que uma mentira que te deixa esperançoso por algo que nunca vai acontecer. Eu não estou falando de uma doutrina, de uma religião, mas todas elas, seja pentecostal, seja espírita, seja católica, seja qualquer uma outra, ela vai te dar uma esperança em troca de alguma coisa. Você tem medo da morte e quer entrar nessa morte da melhor forma possível. E tem religião que te promove isso. Só que tem um preço. Tu vai ter que pagar. Tu vai ter que pagar com o teu trabalho, vai ter que pagar com o teu dinheiro, vai ter que pagar com a tua devoção, vai ter que pagar. E aí? Não, mas se eu fizer, eu vou voltar a essa vida melhor, mais forte, mais isso, mais aquilo. Uai, então existe vida após a morte? Sim, pode até dizer que existe alguma religião. E eu te pergunto, existe morte antes da vida? Me explica. É aquela conversa do ovo e da galinha. Quem nasceu primeiro? Como é que é? Ah, existe vida após a morte. E por que que existe vida após a morte? Não, porque nós vamos refazer a nossa vida, porque seremos instruídos, seremos mais perfeitos. Tá, mas quem veio primeiro, o espírito ou a carne? Ah, não, eu vou morrer. Eu vou morrer, vou acabar, e pronto, e Zé Fini, é isso aí. Ótimo. E aí? Então, o que você tem que fazer na sua vida é conhecer a verdade de Cristo para a sua vida. O que Cristo realmente deixou para a sua vida. É isso que é importante. Mas aonde eu encontro isso? Você encontra, na realidade, essa estrutura nas palavras de Paulo. É o único evangelho da Bíblia que te dá a estrutura para isto. Mas cuidado! Qual que é o pedreiro que você vai ter sobre a sua vida para edificar isso daí? É onde Paulo nos alerta. Eu deixei a estrutura, eu deixei a base, mas veja lá como você vai construir sobre ela. Nós temos que conhecer
o verdadeiro Cristo. Mas as religiões nos mostram vários Cristos. Tem religião que te mostra um Cristo morto, numa cruz, tudo arrebentado, tudo dilacerado, que não pôde fazer nem nada por ele. Não, porque esse tal. E o pior é que essas religiões te mostram esse Cristo e ainda de uma forma sutil te falam que ele não é capaz de nada, e eles têm razão. Aí eles precisam de ter outros para ajudar esse Cristo. A sua vontade tem que estar ligada a outro para chegar até ele. E ele ainda não é lá muito grande coisa, não. Então, se oferecem outros para realizar o seu desejo. Mas você tem que pagar. Existem outras religiões que te mostram um Cristo bonitinho, tá? Mas ele não passa de um mestre. Ele não passa de alguém que está aí e que precisa também ser ajudado. Muitas religiões promovem esse tipo de Cristo. Mudamos de lugar. O tempo escureceu um pouquinho, então estamos continuando esta live nesse local um pouquinho mais claro, né? Como eu estava falando, as religiões te oferecem vários Cristos. E você precisa ter cuidado com esses Cristos. Porque próprio Jesus disse: muitos virão em meu nome, muitos farão até maravilhas, muitos dirão que é o Cristo, mas não acrediteis neles. Não acrediteis. E esta é uma palavra atemporal. Não acredite em tudo aquilo que se diz Cristo, que é Cristo. Olha, Cristo está agindo ali naquela placa. Aí corre todo mundo para lá. Cristo está agindo naquele templo, corre todo mundo para lá. Cristo está agindo naquele monte, corre todo mundo para lá. E na realidade não é isso. O verdadeiro Cristo, ele não está mais nos montes. Ele não está mais nas placas. Ele não está mais numa sarça. Ele não está mais em uma nuvem. O verdadeiro Cristo, ele está dentro de você. Foi para isso que todo esse processo de Jesus de Nazaré aconteceu. Foi para que o Cristo, o Espírito, o Ser Supremo, estivesse agora dentro de você. Este Ser Supremo, ele não mais vai aceitar nada que você tem que fazer por ele ou para ele. Tudo ele já fez por você. Tudo está realizado, tudo está pronto, tudo está concretizado. Não há nada que você precise se esforçar para conseguir, para ter. O que você precisa é ter a certeza que ele está dentro de você e que o melhor desta vida ele tem para você. Mas vai depender de você, sim. Não em campanhas, não em ofertas, não em dinheiro, não em jejuns, nem em extensas orações, nem visitas, nem nada. Só vai depender de você ter responsabilidade com as suas atitudes. Só vai depender de você aprender a ouvir esse Cristo que está dentro de você. E se ele quiser falar alguma coisa para você, ele vai falar para você. Ele não vai falar para outro vir falar para você. Ele vai falar para você. Mas estas certezas você só vai ter
O dia em que os seus olhos forem iluminados, os seus ouvidos forem abertos, o seu entendimento for pleno no conhecimento da graça de Deus para a sua vida. O tema desta live era religião de Deus ou de homens? Deus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele nunca deixou nenhuma religião. Nem a religião judaica foi deixada por Deus. Todas as religiões são criadas por homens que edificam nos tripés da crença, dos ritos e dos tabus, que te dão a esperança de uma liberdade, de uma conquista, de uma realização, mas no fim te trazem encarcerados, presos com algemas, submetido à vontade de homens que estão preocupados apenas que os seus egos sejam estabelecidos. Egos que eles têm e que nós também temos e que vocês também têm. É aquilo que a gente quer ser, quer construir. Estes egos, esses homens têm e usam a sua inocência e usam a sua religiosidade, usam sua fé para desestruturar a sua vida. E a sua vida continua sendo desestruturadas para que as deles se estruturem, te dando uma falsa esperança que hoje você está melhor do que ontem, porque você fez isso ou fez aquilo. Se hoje você está melhor do que ontem, é porque você trabalhou para isso. Você fez para isso. Muitas pessoas embasadas nessa esperança que a falsa promessa colocou no seu coração, são motivadas a trabalhar, a realizar, e aí elas conseguem tudo aquilo que elas quiseram na vida. Elas conseguem ser tudo aquilo que um dia elas quiseram ser, mas elas só são por seu próprio esforço. E, se você ouvir a voz do Espírito que está dentro de você, meu amigo, você vai muito mais longe. Se com mentira de homens você conseguiu chegar aonde você chegou, imagina com a pura e genuína vontade de Deus, sob orientação do Espírito Santo de Deus, não orientação de homens, mas do Espírito Santo de Deus, não do Espírito que habita em qualquer lugar, mas do verdadeiro Espírito de Deus que habita dentro de você. Seja bom. Bom para com teus filhos, bom para com tua mulher, teu marido, bom para com teus pais, bom para com os teus vizinhos, bom para com os teus amigos. Seja calmo, tranquilo, consiga aplacar a ira que muitas vezes essa carne carrega dentro de si. Ouça a voz do Espírito quando for fazer alguma coisa errada, ou quando for fazer alguma coisa até certa aos teus olhos. Você tem esse discernimento. Ouça a voz do Espírito. E você será muito mais do que um dia você pensou que seria. Porque muito mais Deus tem para a sua vida. Muito mais Cristo tem para você. Mas conhecereis a verdade. E a verdade te libertará na mente, no entendimento.
E essa verdade você vai encontrar somente, exclusivamente no alicerce, no fundamento das palavras que Cristo entregou a Paulo, para que Paulo deixasse para os seus dias e para os nossos dias. Eu fico por aqui, espero ter ajudado, espero ter contribuído. Talvez você tenha algumas dúvidas, mas se você quiser, essa dúvida vai desaparecer. Basta você ouvir o teu espírito e o Espírito de Deus que habita dentro de você. Deixa eles guiarem a sua vida. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o amor de Cristo esteja em abundância em seu coração. E que os seus olhos e os seus ouvidos e o seu entendimento sejam plenos em busca do conhecimento da graça de Deus para a sua vida. Livres em Graça. Este é um canal que só quer ajudar. E eu só quero ajudar. Paz de Cristo a todos que me ouvem.